Existe um filme em que 4 professores decidem ficar de boa, levemente embriagado todo santo dia de trabalho, baseado em uma teoria científica de verdade, e o resultado disso rendeu o Oscar, e quase destruiu 4 famílias e terminou numa cena que até hoje divide a opinião de quem assistiu. Senta que o papo de hoje é sobre Druk, e eu vou contar essa história do início ao fim, sem cortar nada. Beleza, mano, bora contextualizar rapidinho antes de mergulhar na história de Druk. Aqui no Brasil ficou Druk, mais uma rodada, e lá fora Another Round. É um filme dinamarquês de 2020, dirigido por Thomas Vinterberg e estrelado pelo Mads Mikkelsen, aquele mesmo do filme Hannibal, e aqui interpreta um cara completamente diferente, um professor de história capenga emocionalmente. O filme levou o Oscar de melhor filme internacional, e não é força de expressão dizer que é um dos dramas mais pesados e ao mesmo tempo mais humanos da década. O vídeo vai conter spoiler, então se você quer dar um liga nessa obra, vai lá, assiste e depois volta aqui pra gente poder trocar aquela ideia. A parada começa com Martin, professor de história do ensino médio, que sinceramente tá vivendo aquela vibe de professor cansado com a sua rotina. Ele dá aula sem nenhuma vontade, os alunos estão mortos de tédio, os pais reclamam que ele desistiu de ensinar de verdade. Em casa, ele e a esposa, a Nika, mal trocam 2 frases por dia. É aquele tipo de relacionamento que as pessoas vivem juntas, mas parece que ninguém quer saber de nada. E para deixar claro que ele é um professor todo maltratado, o filme deixa isso na sua cara. Logo no início, um pai de aluno confronta Martin numa reunião escolar e ele simplesmente começa a chorar na frente de todo mundo, sem nem conseguir explicar o próprio choro. Aquela cena constrangedora que todo mundo já viveu de alguma forma, não literalmente chorando numa reunião, mas aquele momento que alguém pergunta: "E aí, tá tudo bem?" E você percebe que não sabe como responder direito. Sabe aquele seu amigo formado que está trabalhando na escala 6 por 1 e percebe que poderia ser muito mais, só que ele tem contas para pagar e a sua vida já perdeu todo o ânimo? É exatamente isso que essa cena nos mostra. Martin é humano como todo mundo. Para comemorar os 40 anos de Nikolaj, professor de psicologia e mais tagarela da turma, Martin sai para jantar com ele e mais 2 parceiros de trabalho. O Tommy, professor de educação física, um cara mais quieto que vive sozinho com o cachorro velho dele, e o Peter, professor de música tímido e meio na dele. E nesse jantar, numa mistura de clima de festa com um desabafo pesado, Martin literalmente chora na mesa e solta: "Eu não faço quase nada, não vejo quase ninguém." Nikolaj puxa uma teoria de um psiquiatra norueguês chamado Finn Skarderud. E a teoria é o seguinte, presta atenção porque é bizarro. O ser humano nasceria com um déficit de 0,05% de álcool no sangue. Ou seja, segundo essa ideia, a gente nasceria faltando um pouquinho de goró no corpo. E manter esse nível constante deixaria as pessoas mais relaxadas, mais criativas, mais abertas emocionalmente. Então os 4 decidem: bora testar isso na prática. Criam regras tipo experimento de faculdade: beber discretamente durante o expediente, manter o nível sempre baixo e controlado, nunca beber depois das 20 e nunca beber no fim de semana, e documentar tudo cientificamente. Spoiler: regra criada por bêbados dura pouco. E aqui, meu nobre, é onde o filme te pega, porque no início dá tudo certo, assustadoramente certo. O Martin volta para a sala de aula, uma pessoa completamente diferente. As aulas ficam dinâmicas, ele improvisa e engaja os alunos, cria conexão de verdade com a turma pela primeira vez em anos. Em casa também melhora, ele volta a conversar com a Nika, volta a ter intimidade com ela, volta a rir de verdade. O Tommy fica mais sociável, Peter era um tímido pra caramba, ganha coragem para se expressar e Nikolaj finalmente consegue lidar com o caos de ter filho pequeno em casa sem surtar a cada 5 minutos. E é exatamente aqui que o filme faz uma jogada suja com você que tá assistindo. Ele te faz torcer para aquilo continue, porque não é sobre estar bêbado, é sobre se reconectar com uma versão mais leve, mais presente e mais corajosa de si mesmo, que todos os 4 já tinham perdido fazia tempo. Só que, como todo experimento, ele precisa ser testado não só uma variável pequena, precisam testar todas as dosagens, então eles aumentam a carga do goró, e aí eles pensam: é só mais um pouquinho, e não vai dar nada, vamos ver até onde os benefícios permanecem. E é aquilo, meu goró, minha regra, o que era para ser um experimento começa a virar só mais uma desculpa para festejar. Eles bebem mais e mais em horário que não deveriam, e aí começa a sair do controle. E é aqui que o filme começa a desandar de verdade. O Tommy, que parecia o mais estável emocionalmente do grupo, irônico, né? É o que mais perde. Começa a beber escondido, sozinho, sem seguir nenhuma regra. Aquela solidão que ele disfarçava, treinando o time de futebol infantil da cidade e cuidando do cachorro velho, começa a aparecer de um jeito cada vez mais triste. O Nikolaj, que no início tinha melhores resultados, também começa a exagerar, chegando em casa visivelmente bêbado e assustado com a própria esposa. E o Marty, que estava reconstruindo o casamento, volta a testar os próprios limites, bebendo além do combinado, escondendo isso de Anik. Ou seja, ninguém tá controlando nada há muito tempo. Eles só ainda não admitiram isso. Aqui o clima
clima muda de figura, então bora com calma. O ponto mais duro do filme é sobre Tommy. Sem as regras do grupo, ele passa a beber cada vez mais sozinho, até parecer visivelmente embriagado no trabalho, que resulta na sua demissão. Pouco antes disso, o cachorro velho dele, que era basicamente a única companhia constante que ele tinha em casa, vai de Vasco. E essa perda acentua ainda mais o isolamento do Tommy, que já tinha se afastado de todo mundo há um tempo. Sem emprego, sem cachorro e completamente sozinho, ele afunda de vez. E numa das cenas mais pesadas do filme, ele sai sozinho de barco e do relógio e acaba indo jogar no Vasco. O roteiro nunca declara isso de forma explícita, mas sugere fortemente que não foi um acidente e trata o momento com um silêncio pesado em vez de qualquer explicação. É um choque narrativo, porque até ali o filme tava com aquela vibe de vai dar tudo certo e do nada te lembra que por trás do experimento científico às vezes tem gente sofrendo de verdade e sozinho, sem ninguém perceber a tempo. Depois da partida de Tommy, o experimento simplesmente acaba. Não tem mais regra, não tem mais teoria, não tem mais ninguém fingindo que aquilo era ciência. Sobra só o luto, o funeral do amigo e aquela pergunta incômoda pairando no ar. Será que sobrou alguma coisa de tudo isso? Ou foi só destruição disfarçada de descoberta pessoal? O casamento de Marty com a Nika também não sai ileso. A relação fica seriamente abalada com tudo que rolou. E aqui o filme faz uma escolha inteligente. Ele não te dá uma cena de reconciliação chorosa, nem uma separação definitiva. Fica em aberto mesmo, tipo aquela ferida que você não sabe se cicatrizou ou se parou de doer momentaneamente. O filme fecha no dia da formatura dos alunos do Marty, numa tradição dinamarquesa que os formados saem correndo comemorando pela cidade inteira, tipo o Carnaval do Brasil. O Martin tá ali carregando o peso de tudo que rolou quando os próprios alunos chamam ele para entrar para a festa. E é aí, meu nobre, que tem aquela cena do meme que todo mundo comenta até hoje. Vemos Marty que começa a dançar tímido no início, quase testando ainda se consegue sentir alguma coisa, e aos poucos vai se soltando completamente. Puro giro, movimento cada vez mais livre e energético, cercado pelos alunos à beira do cais, com a música What a Life, que cai entre nós, e é a trilha sonora perfeita para essa cena, porque é impossível não sentir alguma coisa ouvindo ela nesse momento. E no auge da dança, ele corre e salta de corpo inteiro dentro do mar. É literalmente nesse instante, suspenso no ar entre o pulo e a queda, que o filme corta para os créditos, sem explicar se ele volta a beber depois, sem fechar o que aconteceu com o casamento e sem entregar resposta fácil nenhuma. Aquele salto fica solto no ar, igual você fica depois de assistir. Pode ser a celebração de alguém que aprendeu a sentir a vida de novo, sem precisar de álcool, ou pode ser só mais um momento de euforia passageira, tão intenso e tão curto quanto o próprio efeito do álcool, que não moveu o filme inteiro. O roteiro deixa você decidir, e sinceramente eu acho isso genial. E é assim que termina Druk, mais uma rodada. Uma história que começa parecendo comédia de 4 amigos de meia idade testando teoria maluca e termina sendo um dos retratos mais honestos do que o cinema já fez sobre a solidão adulta, a estagnação emocional e a linha fina entre buscar sentir a vida de novo e simplesmente arrumar uma desculpa bonita para fugir dela. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí embaixo o que você achou do final. E para você, aquele salto é esperançoso ou é triste? Comenta que eu quero saber e já aproveita e se inscreve no canal, porque sempre estou trazendo vídeos novos de filmes e muito mais. Obrigado a todo mundo que assistiu e falou!